Prepare-se para conhecer um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Enquanto muitos países ainda discutem como será o futuro das cidades, a China está simplesmente construindo esse futuro agora. Com um planejamento estratégico, bilhões em investimento e tecnologias que o Ocidente ainda engatinha para adotar, o país asiático está criando metrópoles que desafiam tudo o que sabemos sobre o urbanismo. Neste vídeo você vai descobrir as 10 cidades mais futuristas da China, com infraestrutura digital de ponta, veículos autônomos, energia limpa, inteligência artificial e um nível de organização que deixa até mesmo os Estados Unidos para trás. Acompanhe essa jornada e veja por que o mundo inteiro está de olhos, bem abertos para a revolução urbana que está acontecendo no coração da Ásia. E no final, você talvez se pergunte, será que o futuro pertence à China? Avanço urbano da China. Você já reparou como algumas coisas no mundo simplesmente parecem acelerar sem aviso? Pois é, enquanto muitos países ainda discutem reformas urbanas que levam décadas para sair do papel, a China está jogando em outro campeonato. Em um piscar de olhos, bairros inteiros surgem onde antes só havia campo aberto. O curioso é como esse ritmo acelerado não é desorganizado. Pelo contrário, há uma estratégia milimetricamente pensada, quase como se um tabuleiro de xadrez estivesse sendo movido por uma mente brilhante. A gente precisa prestar atenção nisso. O segredo chinês vai muito além de levantar prédios bonitos. Estamos falando de cidades pensadas com inteligência artificial no coração da operação, com sensores espalhados por todos os lados, monitorando desde o trânsito até o consumo energético, tudo conectado. E mais curioso de tudo é que essas tecnologias estão sendo testadas em escala real, com gente morando ali vivendo o futuro hoje. Imagina você andando num ônibus autônomo enquanto uma rede de dados cuida do clima, do lixo e da segurança ao mesmo tempo. Enquanto o Ocidente ainda debate sobre como tornar as cidades mais sustentáveis. Ela já instalou energia solar, parques verticais e frotas inteiras de veículos elétricos. Eles não estão só construindo cidades, estão construindo exemplos. Um curioso empreendedor, por exemplo, poderia estudar esses modelos para aplicar em pequenas cidades no Brasil, seja com micromobilidade, hortas urbanas ou até sistemas de coleta inteligente. O ponto é, o que lá já é presente, aqui ainda é sonho, mas a ponte entre esses dois mundos pode ser menor do que você imagina. John, a menos, a cidade do futuro construída do zero. Imagine um lugar onde tudo foi pensado antes de existir ruas, lagos, empregos, transporte, energia, até o vento que sopra entre os prédios. Esse lugar existe e se chama Zhonghan, a nova cidade futurista que a China está construindo do zero a apenas 100 km de Pequim. Não é uma reforma urbana, nem uma expansão improvisada. É uma cidade totalmente planejada para ser sustentável, inteligente e, acima de tudo, modelo para o futuro. A ideia é ousada: tirar a pressão populacional da capital e, ao mesmo tempo, criar um centro urbano com altíssimo padrão de qualidade de vida. Zhonghan será dividida em 3 zonas principais: uma administrativa, uma residencial e outra ecológica. Nada ali será aleatório. As áreas verdes ocuparão 70% da cidade. Isso mesmo, 70%. Lagos, parques, corredores naturais e até o maior lago de água doce do norte. O Baiyangjian será revitalizado e integrado ao tecido urbano como um verdadeiro pulmão verde. Mas o que realmente transforma Zhonghan em um experimento futurista são os sistemas que vão controlar a cidade. Transporte 100% público e elétrico. Trens de alta velocidade conectando a região de Pequim-Tianjin-Hebei. Redes elétricas inteligentes, edifícios com inteligência artificial para otimizar o uso de energia e centros urbanos com sensores por todos os lados. A cidade já nasce conectada a menos e o melhor, carbono neutro. Só que para tornar isso realidade, milhares de famílias foram realocadas e bilhões de dólares estão sendo investidos em tempo recorde. E essa transformação não é só urbanística menos, é simbólica. Mostra que o país não está apenas acompanhando o futuro, ele está moldando. Shenzhen, menos capital da inovação tecnológica. Se existe uma cidade que simboliza a transformação da China em potência tecnológica global, o nome dela é Shenzhen. Talvez você nunca tenha pisado lá, mas com certeza já usou algo que nasceu ali. Antes uma vila de pescadores nos anos 1980. Hoje Shenzhen é considerada o Vale do Silício da Ásia, lar de gigantes como Huawei e Tencent, e o epicentro de uma revolução tecnológica silenciosa menos e implacável. A cidade foi a primeira zona econômica especial, um experimento radical do governo para testar o capitalismo com características chinesas. E o resultado foi um dos mais impressionantes booms econômicos da história moderna. Hoje, Shenzhen abriga uma cadeia completa de produção de tecnologia, menos de componentes eletrônicos à inteligência artificial de última geração. É um verdadeiro ecossistema de inovação, com startups, universidades e centros de pesquisa funcionando como uma engrenagem perfeita. Mas o que realmente impressiona é como essa inovação se materializa no cotidiano.
Toda a frota de ônibus da cidade é elétrica e os táxis também. Isso mesmo, mais de 16 mil veículos movidos à eletricidade, reduzindo emissões de carbono em escala urbana. Hangzhou, cidade inteligente e berço da Alibaba. Imagine viver em uma cidade onde o trânsito se organiza sozinho. Os semáforos ajustam o tempo de acordo com o fluxo real de veículos, e os serviços públicos funcionam como se lessem sua mente. Isso não é um sonho de ficção científica. É Hangzhou, uma das cidades mais futuristas da China e sede da gigante do e-commerce Alibaba. Hangzhou não é apenas uma cidade bonita ou moderna, ela funciona como um organismo inteligente, e boa parte disso se deve ao Project City Brain, desenvolvido pela própria Alibaba. Sensores e câmeras espalhados por todos os cantos alimentam o sistema, que aprende, reage e corrige falhas antes mesmo que alguém perceba. Esse nível de automação não se limita aos serviços públicos. Em Hangzhou, a mobilidade é integrada em um único aplicativo. Ônibus, metrô, bicicletas compartilhadas, táxis e até carros particulares podem ser acessados e pagos com um clique menos claro, via Alipay. O dinheiro físico já virou peça de museu. E mais, os ônibus são elétricos. Os trens de alta velocidade ligam a cidade a outras grandes metrópoles. E o sistema todo é interligado por inteligência artificial. É como se o transporte tivesse passado do século XX direto para o XXII. Hangzhou também é símbolo do avanço econômico chinês. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu em menos de 2 décadas. Do ponto de vista ambiental, a cidade também avança. Hangzhou investe pesado em energia solar, tecnologias verdes e políticas urbanas sustentáveis. É uma prova viva de que tecnologia e natureza não precisam andar em lados opostos. Elas podem menos e devem menos coexistir. Xangai, metrópole global de alta tecnologia. Quando falamos em cidade do futuro, poucos lugares no mundo podem competir com a grandiosidade de Xangai. Localizada na costa leste da China, essa megacidade não é apenas a maior do país em termos de PIB, mas um símbolo global de inovação, tecnologia e poder financeiro. Com mais de 24 milhões de habitantes, Xangai é uma máquina urbana que funciona com precisão cirúrgica. O skyline da cidade parece sair de um filme futurista. Arranha-céus como a Shanghai Tower, a segunda estrutura mais alta do mundo, dominam a paisagem ao lado do distrito de Pudong, onde estão concentrados os maiores bancos, empresas de tecnologia e centros de pesquisa da Ásia. China mostra seu cartão de visitas para o mundo. Mas o futuro de Xangai vai muito além da estética. A cidade possui o metrô mais movimentado do mundo, uma rede de trens de alta velocidade que conecta regiões inteiras, e um dos sistemas de mobilidade urbana mais avançados do planeta. A conectividade 5G já cobre praticamente toda a cidade, permitindo soluções em tempo real para tráfego, segurança, energia e serviços de saúde. Xangai também está na vanguarda da inteligência artificial, biotecnologia, automação e blockchain. O conceito de cidade inteligente já é realidade ali. Tudo é monitorado, ajustado e otimizado por dados em tempo real, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. No setor financeiro, Xangai não fica atrás. O distrito de Lujiazui é um dos hubs mais importantes do mundo, atraindo investidores globais e servindo como base para as maiores empresas chinesas. Além disso, a cidade lidera na implementação de pagamentos digitais e tecnologias blockchain, praticamente abolindo o uso de dinheiro em espécie. Xangai não está apenas se preparando para o futuro, ela já vive nele. Pequim, a capital da China, não é só o centro político do país, é também um dos polos tecnológicos e culturais mais influentes do mundo. Com mais de 21 milhões de habitantes, essa cidade milenar vem se reinventando com uma velocidade impressionante, unindo tradição e modernidade como poucas no planeta. Nos últimos anos, Pequim se consolidou como um epicentro de inovação, graças a investimentos gigantescos em inteligência artificial, big data, automação e ciência aplicada. Um dos símbolos dessa transformação é o Parque Tecnológico Zhongguancun, no distrito de Aigia, apelidado do Vale do Silício da China. Ali estão sediadas empresas como Baidu, Lenovo e Xiaomi, além de centenas de startups emergentes que movimentam bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Essa concentração de tecnologia faz de Pequim um laboratório vivo de experimentação urbana. A cidade já implementa sistemas avançados de mobilidade, com ônibus e táxis elétricos, linhas de metrô em expansão constante e integração digital em todos os serviços públicos. Em 2021, Pequim se tornou a primeira cidade do mundo a implantar transporte público baseado em redes 5G,
e veículos autônomos, colocando-se à frente até mesmo de cidades como Tóquio, Londres e Nova York. Além disso, Pequim investe pesado em infraestrutura sustentável e digitalização. Sistemas de reconhecimento facial, pagamentos 100% digitais e redes inteligentes de energia já fazem parte do cotidiano. O objetivo não é apenas eficiência, mas qualidade de vida e redução de impacto ambiental. O aspecto cultural também não foi deixado de lado. Pequim preserva seus monumentos históricos menos como uma cidade proibida, os templos milenares e os cultos tradicionais, enquanto constrói uma nova identidade baseada na ciência, tecnologia e sustentabilidade. Enquanto muitas nações ainda enfrentam obstáculos para modernizar suas infraestruturas, a China está moldando o século XXI com ousadia, tecnologia e visão de longo prazo. Suas cidades futuristas são mais do que megaprojetos. São laboratórios vivos de inovação, onde o impossível parece rotina. O que vimos aqui é apenas o começo. E a pergunta que fica é: o resto do mundo está preparado para acompanhar esse ritmo? Ou será que estamos assistindo em tempo real ao nascimento de uma nova liderança global, não pelas armas, mas pela engenharia, pelo planejamento e pela inteligência urbana? O futuro está sendo construído. E ele tem sotaque chinês.